Bom dia. Hoje é domingo, segundo domingo de maio, dia que nós celebramos, comemoramos o Dia das Mães. Né? Que Deus abençoe todas as mães da nossa igreja, que Deus abençoe a todas as mães, em especial aquelas que têm seus entes queridos doentes, atingidos por essa pandemia, internados em hospitais. Que Deus esteja confortando o coração dessas mães. Que Deus esteja confortando o coração daquelas mães que perderam os seus filhos, daqueles filhos que perderam suas mães por conta dessa pandemia. O Senhor tenha cuidado de cada um. É certo que a Prefeitura de Ribeirão Preto mudou a data do Dia das Mães para o dia 14 de junho, mas na verdade o Dia das Mães é o segundo domingo do mês de maio. Foi mais uma questão, né, de comercial. Mas vamos pensar um pouco nesse domingo. Nós estamos estudando uma revista da nossa igreja metodista que se chama Legados de Fé. E nós vamos começar a falar um pouco, né? Falamos sobre os homens do Velho Testamento e vamos falar um pouco a respeito agora dos legados da fé do Novo Testamento. E o texto básico da nossa lição, um texto bastante conhecido que se encontra em João, capítulo 1, Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, no capítulo 1. E nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 1, até o 14. Diz assim o texto bíblico. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio com testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pai querido, essa é a tua palavra e nós queremos nesta manhã aprendermos um pouco mais sobre esse Jesus que se encarnou e se fez homem para salvar a humanidade. Possamos ser orientados e dirigidos tão somente pelo teu Santo Espírito. Amém. O Meir Pierman escreve um comentário bíblico a respeito de João. Ele escreve assim: Cristo, a nossa vida. Nele estava a vida. Cristo é a verdadeira fonte de vida espiritual. Ele mesmo afirmou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para essa finalidade, o Filho de Deus tornou-se filho do homem, a fim de que os filhos dos homens possam ser feitos filhos de Deus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Eu vou repetir. Para essa finalidade, o Filho de Deus tornou-se filho do homem, a fim de que os filhos dos homens possam ser feitos filhos de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Ao falar em legados da fé, Jesus certamente
é o primeiro e mais significativo nome que nos vem à mente. Ele é a expressão exata de Deus, né? O escritor aos Hebreus escreve assim: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aí está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós, porque experimentou a vida humana em todas as dimensões, inclusive nas tentações, mas sem pecado. Diz ainda o escritor aos Hebreus: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, sem pecado. O bom disso, né, é que Jesus, vivendo como nós, também passou pelas mazelas que nós passamos. Então, diz o escritor Hebreus que a gente pode entrar com confiança, né, no trono da graça, porque o Senhor conhece, né, as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações, porque ele foi homem como nós. Não há que se preocupar em, será que isso eu posso contar para Jesus? Né? Eu posso sim, né? Tudo eu posso contar para Jesus. Tem uma música que diz: conta para Jesus onde é a sua dor, ele é o remédio, confia no Senhor. Então conta para Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas nos apresentam um importante diálogo entre Jesus e os seus discípulos, no qual o mestre lhes pergunta: que dizem os homens que sou? Né? Diz assim: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus voltou e perguntou para eles: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Né? Marcos também narra, Lucas também narra o mesmo episódio. Muitos anos depois, nos deparamos com a mesma pergunta, a qual os discípulos foram confrontados e as Escrituras não ajudam na resposta. Quem é Jesus? Né? Começamos outro dia um estudo bíblico no nosso compartilhando a palavra, fazendo essa pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Embora a pergunta acima seja direta e objetiva, a resposta apresentada no Novo Testamento não é tão direta. Isso porque a palavra de Deus nos apresenta uma grande quantidade de títulos para Jesus. Se não, vejamos. Jesus é o Filho de Deus, está em Marcos capítulo 1, versículo 1. Jesus é Filho do homem, está em Mateus 24, versículo 30. Jesus é o Salvador, escreve Lucas, no capítulo 2, versículo 11. Jesus é Senhor, escreve Marcos, em 2,28. Cordeiro de Deus, foi como João o chamou quando ouviu passar. Está em João 1,35. Mestre, em João 1,38. Messias, em João 1,41. Profeta, em João 1,45. Rei de Israel, em João 1,49. Entre outros. William Barclay afirma que o motivo pelo qual o Novo Testamento não define Jesus em uma única palavra ou frase é que seus autores não estão escrevendo teologia. Eles estavam transmitindo experiências. Né? O que os autores do Evangelho contam é aquilo que os discípulos estavam vivendo com Jesus. Né? E aqueles homens daquele tempo estavam vivendo com Jesus. O Evangelho de João, que enuncia particularidades distintas em relação aos demais evangelhos, apresenta Jesus com um enfoque diferenciado. Né? Nós já vimos isso, que João não se preocupa tanto com os milagres de Jesus, mas com o ensinamento de Jesus. Então, em João, Jesus é revelado como Deus que se esvaziou da sua divindade e assumiu a forma humana, vindo habitar entre nós. Nós lemos aqui no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João destaca Jesus como a palavra de Deus, o Verbo. Logos
que existe desde o princípio de tudo, que sempre esteve com Deus e que é Deus. Né? Lá em Gênesis capítulo 1, nós vemos Deus falando assim, façamos o homem. Deus estava conversando com quem? Né? Senão com o Filho e com o Espírito Santo que estava lá. Que é o que nós lemos também aqui em João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Enquanto Mateus, Marcos e Lucas buscam destacar as atividades de Jesus na Galileia, João, que também narra os feitos poderosos do Senhor, como não, né? Nós encontramos vários textos de João que ele narra o que ele chama de sinais, né? As bodas de Canaã, lá em João capítulo 2, a cura do filho de um oficial do rei, né? A multiplicação dos pães, lá em João capítulo 6, Jesus andando sobre o mar, sossegando a tempestade, a ressurreição de Lázaro, que está narrada lá no capítulo 11. Aliás, só João narra a ressurreição de Lázaro. Né? E outros textos mais que falam algumas coisas, alguns milagres, né, que Jesus fez, aos quais João chama de sinais. Então, esses feitos poderosos do Senhor aprofundam a reflexão acerca de Jesus como Filho de Deus, o Messias Salvador, o Verbo encarnado que veio revelar o grande amor do Pai. A encarnação do Filho de Deus é o grande mistério do Evangelho. Joaninha. Ainda hoje pode ser difícil para algumas pessoas pensar em Deus que deixa o céu, se esvazia de sua glória e assume a limitação humana. Paulo foi chamado de faroleiro quando disse que Jesus tinha morrido. Né? Porque para os gregos era impossível, né, que um Deus se deixasse morrer. Como que Jesus era Deus e se deixou morrer? Né? Se esvaziou de sua glória, assume a limitação humana, mas a mesma dificuldade já existia nos tempos da igreja primitiva. No primeiro século havia pessoas que, mesmo sendo cristãs, não conseguiam confessar que Jesus Cristo veio em carne. Isso está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2. E que tivesse sido humano como nós. Viam uma contradição nessa afirmação, entendendo que conceber um Deus que se faz carne seria o mesmo que rebaixá-lo às humilhações humanas. Para ajudar nessa compreensão, João apresenta Jesus como um Deus que existe desde sempre. Né? No versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Desculpa, aí tocou o telefone. Para ajudar nessa compreensão, João apresenta Jesus como Deus que existe desde sempre. Né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que for feito. Né? E que se tornou humano para revelar a humanidade e a glória de Deus, foi o que nós lemos no princípio. Né? É o Deus que Jesus que se torna humano, é o Deus que se fez homem, a fim de revelar-se a nós e salvar-nos. E trazer redenção a toda pessoa que crê, apresentando Jesus como a vida. Versículos 4 e 5, ele fala isso, né? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. E ele que se tornou humano para revelar a humanidade, a glória de Deus que já vimos, e trazer redenção a toda pessoa que crê. Então, versículo 12.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus se torna humano, né? Para que nós, humanos, possamos ser transformados em filhos de Deus, que lemos aqui, né? Apresentando Jesus como a vida. Não qualquer vida, mas a vida plena, né? Então, nós temos declarou-lhes, pois, Jesus, lá em João 6,35, eu sou o pão da vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham mudança. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida. Defendeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses fatos, escreve João, né, no final do seu evangelho, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que tenhais vida em seu nome, né? Então, João coloca Jesus como a vida. Então nós vamos encontrar, né, várias narrativas, né, dizendo, né, falando de Jesus como a vida. A encarnação é um mistério que desafia a lógica. Para a nossa fé, porém, basta sabermos que Deus se revelou por meio de Cristo, a fim de abrir-nos o caminho de salvação. Conhecer Jesus como Verbo de Deus encarnado nos ajuda a compreender a grandeza do seu amor por nós. Vejamos, a encarnação de Jesus o aproxima da humanidade. Ele se faz homem. Ao mesmo tempo em que aproxima a humanidade de Deus. Ele veio e se fez humano, Deus que se faz humano, para que nós que somos humanos possamos ser feitos filhos de Deus. Ao assumir nossa humanidade, Jesus prova a morte por todas as pessoas que nos oferecem sua própria vida. Pela sua carne e sangue nos abriu um novo e vivo caminho que nos conduz a uma vida de relacionamento pleno com Deus. Está escrito lá em Hebreus 10, os versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, que foi pela sua carne. Essa fé nos ajuda a perceber que não merecemos tão grandioso amor que levou o Filho de Deus a esvaziar-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, que escrito lá em Filipenses. De fato, não merecemos, mas sua graça nos alcançou. Jesus é o grande sumo sacerdote, né? Está escrito lá em Hebreus 4. Que ao assumir a fraqueza humana, experimentou a glorificação divina, como está lá em Filipenses 2, 5 a 11, né? Que diz lá em Filipenses, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Então Jesus experimentou a glorificação divina. Olhando para Jesus humano, entendemos como ele venceu. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus, como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Os evangelhos relatam os vários momentos em que Jesus foi confrontado, humilhado, rejeitado, por ser quem era, e diante dos desprezos e ameaças, nunca desistiu de cumprir a sua missão, chegando ao ápice que foi a crucificação. Diante da expectativa da dor e da morte, ele renovou as suas forças. Nós encontramos lá na sua oração no monte, né, do Getsemane. Os anjos vieram confortá-los de riqueza. E seguindo seu caminho, pelo exemplo de Jesus, aprendemos que a fé nos permite contemplar e alcançar a glória eterna, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. E nos leva a buscar sempre comunhão com o Pai.
Reconhecer a humanidade do Filho de Deus é compreender como um modelo para nós. Né? Crer em Jesus humano nos abre a porta da esperança, isso porque podemos olhá-lo como alguém semelhante a nós. Né? Podemos tratar Jesus como nós tratamos os nossos irmãos próximos, que encarou a jornada. Esse é o convite que é feito pelo livro de Hebreus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. É interessante observar que o autor do livro de Hebreus, ele usa apenas o nome de Jesus, e não de Jesus Cristo, como se nos motivasse a princípio olhar apenas para o lado humano de Jesus, e não para o Cristo divino, olhando para ele como fonte de inspiração e exemplo a ser seguido. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele escreve: ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Seremos guiados e guiadas para a vitória em nossa própria jornada de vida e fé. Esse olhar para o Jesus humano gera a esperança e a inspiração para que tudo é possível quando dependemos da graça divina. Exatamente por ter sofrido as mesmas coisas que nós, Jesus é misericordioso e poderoso para nos socorrer em nossas tentações e dificuldades. Recorrendo ainda ao escritor de Hebreus, ele diz assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele sabe exatamente o que estamos passando, né? Já falamos isso. Por isso, pela encarnação, podemos nos aproximar com ousadia do seu trono, também está escrito em Hebreus, a fim de recebermos misericórdia e graça para socorro nos dias difíceis. O maior legado de fé que recebemos para a vida certamente vem do nosso Deus. Pela narrativa dos evangelhos, percebemos que todos os recursos utilizados por ele para manter o foco da jornada estão à nossa disposição. Quais são? A oração, o jejum, as escrituras, a participação nos sacramentos da igreja e o poder do Espírito Santo. A fraqueza assumida por Jesus em sua humanidade era superada pela total dependência de Deus. Eis o modelo a ser seguido. Crer em um Jesus que se faz humano é fundamental para o nosso progresso na fé. Né? À medida em que reconhecemos nossa humanidade e limitações, percebemos também que temos um Deus que conhece as nossas fragilidades. Né? Há pessoas que acham que determinadas coisas nós não devemos conversar com o Senhor. Nós devemos colocar na nossa oração. Imagine, você deve colocar tudo. Tudo. Né? O nosso irmão Sérgio, lá da Igreja Central, tem uma auto elétrica, e ele diz que quando chega um carro lá que ele não consegue encontrar o defeito de jeito nenhum, ele deixa o carro encostado lá, vai dentro do escritório e ora e pede para Jesus mostrar para ele onde está o problema. Né? Mas não é esse o trabalho dele? A quem mais ele vai recorrer? Então ele busca, né, no Senhor a direção para encontrar o problema. Então nós podemos dizer para o Senhor, né, qual é a nossa dificuldade, seja ela de relacionamento, seja ela de saúde, seja ela no trabalho. Se eu levanto de manhã e hoje eu tenho uma questão séria para tratar lá na empresa onde eu trabalho, ou no meu escritório, ou naquilo que eu faço, diga para o Senhor, né? O Senhor conhece as nossas fragilidades, sabe as nossas limitações, né? E por tudo isso pode muito bem nos socorrer. Além disso, Jesus é um modelo a seguir, né? Eu falava ontem no nosso partilhando a palavra a respeito do livro, né? Em seus passos que faria.
né, em que o pastor de uma igreja desafia os membros da igreja a naquela semana que entra, ou num determinado período, que as pessoas, tudo que forem fazer, pare para pensar e pergunte para si mesmo o que faria Jesus se estivesse no meu lugar, né? Então Jesus é o modelo seguinte. Mas para isso eu preciso conhecer Jesus. Eu tenho que conhecer o modelo de Jesus. De onde eu conheço o modelo de Jesus? Estudando a palavra de Deus. Os ensinamentos de Jesus estão no Evangelho. Basta lermos o Evangelho. Basta estudarmos o Evangelho. Né? Está revelado lá nas Escrituras. Né? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para a cruz de Cristo. É sabendo quem Ele é que vamos adquirindo mais confiança. Na medida que nós vamos conhecer Jesus, nós também vamos aprendendo a ter mais confiança e fé para seguir os seus caminhos, deixando também um legado de fé para a nossa geração, né? Eu costumo me referir sempre, né, ao meu pai, às vezes eu me refiro ao saudoso pastor Antônio Gomes, né, que tantas coisas nos ensinou, né? Não só ensinando, mas nos ensinaram com suas vidas. E outros tantos exemplos que a gente poderia dar de pessoas que passaram pelas nossas vidas e nos deixaram um legado de fé. Eu posso falar da minha mãe, né, que na simplicidade dela, né, que nem ler e escrever sabia, mas tinha a sabedoria do céu. E nos passou essa sabedoria com maestria. Se todos nós, né, observássemos bem mesmo como é que era essa caminhada cristã, né, alguns dos irmãos não teriam se desviado do Evangelho, como aconteceu, né? Dos 10, nem todo mundo ficou no Evangelho. Mas tivemos exemplos, né? São exemplos para ser seguido. Jesus é um exemplo para ser seguido. Então nós vamos conhecer, seguir, né? Jesus fala lá no final do Sermão do Montanha, narrado por Mateus, né, que aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós conhecemos a comparação que se faz. Então, gente, sobre esse legado da fé que Jesus nos deixou, que eu queria partilhar com os irmãos nesta manhã. Que nós possamos levar isso mesmo a sério. Eu quero convidar você a refletir ao longo dessa semana na seguinte questão: como a compreensão da humanidade de Jesus pode nos ajudar a poder diante? É só olhar. Pensamos isso, façamos isso. Vamos olhar a vida de Jesus e nos conduzir de acordo com aquilo. Nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Te agradecemos por esse dia em que nós celebramos o Dia das Mães e pedimos, Senhor, as suas bênçãos sobre cada uma delas. Pedimos também as suas bênçãos sobre cada um de nós que estamos reclusos nas nossas casas, né, em questão dessa pandemia. Nós possamos ser confortados, consolados, sustentados por Ti. Abençoa a nossa igreja, abençoa a vida da nossa pastora, abençoa todos aqueles que estão nesse momento ouvindo essa reflexão sobre Jesus encarnado. Seja conosco, Senhor. Faz um domingo abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém.